Olá, tudo bem? Meu nome é Carolina Chaves, eu sou neuropsicopedagoga e também psicanalista. Eu venho trazer para vocês no vídeo de hoje a nossa terceira etapa do autoconhecimento. Esse é o último vídeo dessa tríade de autoconhecimento que eu fiz a proposta para vocês com a intenção de levar o autoconhecimento, o acesso a um pouquinho mais do seu conhecer, né, do conhecer a si mesmo, e tratei de temas diferentes nessas três etapas. Portanto, se você puder e quiser, assista os outros dois vídeos, que eles complementam esse terceiro, e eu tenho certeza que vão contribuir muito com o seu crescimento, com o seu conhecimento sobre o tema, tá bom? Se você gostar desse vídeo no final, deixa o seu like. Se você quiser se inscrever, vai ser um prazer ter você comigo. E se quiser comentar, vai ser uma delícia saber o que você está pensando a respeito do meu trabalho, tá bom? Vamos lá. Então, autoconhecimento, parte 3. As implicações do subconsciente no nosso cotidiano e a sua reprogramação. Será que isso é possível? Falei dos vídeos, aqui eu vou deixar para vocês o acesso também, mas se você olhar lá no meu canal, você vai achar com bastante tranquilidade, porque eles estão programados como 1, 2, 3, tá? Passos diferentes. O vídeo de hoje fala se seria possível a nossa reprogramação do subconsciente e quanto tempo isso levaria. E mais do que isso, eu acho que o vídeo também vai esclarecer o quanto o nosso subconsciente ele é responsável pelas nossas ações do nosso cotidiano. Entendendo melhor sobre o subconsciente e a reprogramação, eu saí em busca de várias pesquisas a respeito do assunto, porque de técnicas de psicanálise eu entendo, mas é muito importante que nós, enquanto profissionais de saúde mental, que a gente vai em busca de vários assuntos, de várias pesquisas confiáveis que nos tragam retornos sobre um pouquinho mais do funcionamento da nossa mente. A nossa mente, ela é responsável por todas as nossas ações. E as ações acontecem dentro do órgão chamado cérebro. Então, a minha fala, a minha visão, os meus gestos, a minha aprendizagem, tudo isso é comandado pela mente, que é a ação externalizada do cérebro, tá? E como acontece? Acontece através da barreira de mielina. São neurotransmissores, né? E esses neurotransmissores, eles transmitem de um lado para o outro do cérebro comandos nervosos. E esses comandos, eles se conectam, né? E eles fazem com que completam informações, né? E fazem com que de forma equilibrada o nosso corpo responda a cada comando, a cada necessidade, colocando então o pleno funcionamento e ação no nosso dia a dia, tá? Então, Dr. Bruce Lipton, ele trouxe para nós alguns estudos que comprovam que o nosso subconsciente é responsável por, pasmem, 95% das nossas ações cotidianas. Exatamente. É assustador, né? E a outra parte, os 5%, é comandada pela nossa ação, eles colocam como criativa, o nosso lado criativo, que nada mais é do que o nosso consciente. Então, se a gente parar para pensar, você vai me dizer, então quer dizer que 95% das minhas ações são comandadas pelo meu inconsciente ou pelo meu subconsciente? Exatamente isso. E o que é o inconsciente ou o subconsciente? É como se fosse uma caixa preta de avião. Durante uma viagem, existe uma tal de caixa preta que nós conhecemos, que aliás ela é laranja, para que ela possa ser detectada durante um momento de acidente, né? E ela traz todas as informações a respeito do período de voo a qual se deu aquela situação desagradável. O nosso subconsciente tem exatamente a mesma função. Então, ele traz conosco, ele guarda um porão, né, no nosso cérebro. Ele é praticamente, eu disse, inacessível por nós. E ele guarda absolutamente todas as nossas informações desde o nosso momento dentro do ventre materno. Então, o que nós sentimos durante todo esse processo da nossa evolução e construção enquanto ser.
tá? E isso acontece diariamente até o momento agora que eu estou aqui falando com vocês. Então, todas as minhas vivências, sensações, alegrias, tristezas, traumas, absolutamente tudo que eu senti ficou registrado lá. E o que acontece? Quando nós acordamos e pensamos o que eu vou fazer hoje, ou sabemos, né, o que nós temos que fazer, nós temos a ilusão de que nós estamos no comando. No entanto, o subconsciente, ele tem uma função importante na nossa vida, justamente por ele trazer absolutamente todos os registros sobre as nossas vivências. Ele é uma espécie também de protetor das nossas ações. Então, ele inibe um pouco das nossas ações através de lembranças em que sequer nós nos damos conta que temos. Então, de repente, vou dar um exemplo muito banal, muito simples, mas que vai fazer bastante sentido para vocês. De repente, você não sabe de onde, não sabe como, você passa a desenvolver um medo de cobra. E aí aquilo te dá um arrepio, um desespero, e tudo que é relacionado à cobra, desde o animal em si, como tudo que transmite a imagem daquele couro, te traz uma sensação muito desagradável, desencadeia em você um estresse, de repente, muito alto, e às vezes, e dependendo da situação, até uma crise de pânico, enfim, situações bem difíceis. Aí você fala, nossa, mas eu não sei de onde veio isso, porque eu sequer tive na minha vida algum contato com um animal desse tipo. Mas você não sabia que quando você era muito pequena, você presenciou uma cena, de repente nem ao vivo, mas uma cena onde a ação de uma cobra sobre um determinado animal, ela te deixou, te causou um estresse muito grande, um medo muito grande, e aquilo ficou internalizado em você. Dali para frente, tudo que foi tratado sobre esse animal agregou em você informações que somatizaram com o que você já tinha pré-estabelecido naquela cena, naquele visual, e isso desencadeou, né, no decorrer da sua vida, um processo não só de estresse, como de trauma, e posteriormente também um fator patológico, né, através de uma situação de crise de pânico e etc, tá? Então, olha como as coisas são. Às vezes, coisas que a gente sequer tem noção de que nós passamos na nossa vida são predominantes para o que a gente sente hoje, tá? Então, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê e tudo está ligado ao nosso subconsciente. Todas as nossas ações, elas estão diretamente ligadas ao nosso subconsciente ou inconsciente, querendo nós ou não. Agora, o consciente ou o nosso lado criativo, ele sim está predominando também, de certa forma, complementa o inconsciente. Por quê? Porque é através do nosso consciente ou da nossa razão que a gente também se coloca diante de algumas sensações criadas pelo subconsciente, onde a gente talvez até se questione e tente racionalizar alguma situação. Então, é para isso que ele serve, tá? Mas o que predomina mesmo é o subconsciente. Agora, como que eu faço quando as ações que são reportadas do subconsciente, em muitos momentos, elas inibem o meu progresso de vida? Por quê? Porque desencadeiam muitos medos, ansiedades, né? E outras situações depressivas, etc., em função de vivências que sequer eu tenho noção de que aconteceram. Então, vou dizer para você, como terapeuta, como psicanalista, eu digo para você, afirmo categoricamente que isso é possível sim. No entanto, não é uma tarefa fácil.
Então, vou falar aqui de uma forma muito simplificada, é claro que é muito mais detalhado no dia, né, na prática do processo, mas para que você entenda bem. O subconsciente, ele precisa de pelo menos 72 horas para que ele seja reprogramado num ponto X, Y ou Z. Não dá para a gente, em 72 horas, reprogramar todos os seus problemas. Mas, de repente, você vem até o consultório em busca de ajuda, como nós estabelecemos um tema específico a ser tratado, um ponto, né, focal a ser tratado, né, que foi identificado como uma das questões limitantes da sua vida e que precisam ser ressignificadas. E é isso que nós vamos fazer ao longo do período. Como? Existem inúmeras técnicas, uma delas é a hipnose. E a hipnose faz com que aquele cérebro, até então, com aquela função do inconsciente, lá que tá o porão trancado, ele está registrando, mas ele não está acessível. Não adianta no momento consciente eu querer acessá-lo, por quê? Porque o próprio consciente não permite que eu tenha acesso a essa chavinha que vai abrir a porta para todos as minhas vivências e permitir com que eu mexa nas minhas vivências para ressignificá-las. Né? É uma forma de defesa do nosso cérebro. Agora, quando nós estamos em um processo de sono ou de inatividade, né, de descanso completo, de inatividade completa, que aí seria o sono profundo ou durante o processo de hipnose, aquela portinha que trava, né, a primeira barreira que trava o nosso acesso, que é o consciente, ele fica inativo também. Então, aquela barreira ela já está liberada. E aí, imagina assim, ó, sabe aqueles filmes que a gente assiste de bancos maravilhosos, em que tem aquela rede vermelha, assim, ó, de laser, e que a gente não tem como passar por ela? Isso imagina que é a nossa razão, tá? E aí, eu preciso acessar o portal do cofre. E como que é esse portal do cofre? Lá ele tem uma senha para que você abra aquele cofre e você possa alcançar o que tem lá dentro, que é o grande tesouro, que geralmente é o que é percorrido pelo filme todo. Imagina que o grande tesouro seja a sua qualidade de vida, tá? Então, o que acontece? A sua qualidade de saúde mental. Então, você vai passar pelo laser, que é o consciente. Quando você dorme, o laser some. Ele fica inativado, ele é desativado. E aí eu consigo, né, atravessar essa barreira sem o menor problema para que eu consiga acionar o código do seu inconsciente, acessar aquele conteúdo a qual nós identificamos como um problema importante a ser tratado e ressignificado, e assim nós começamos o tratamento. Quanto tempo leva? No mínimo 72 horas. Isso mesmo, 3 dias. Então, imagina comigo. Eu tenho uma terapia, uma sessão, ela dura 1 hora. Essa 1 hora, nós iniciamos, tá? Então, nós temos um tempo aí, em média de 45 minutos, uma média, tá? 50 minutos para tratarmos esse processo de acesso. E tentarmos aos poucos ressignificar esse conteúdo. Então, se eu preciso de no mínimo 72 horas, significa pelo menos 72 a 74 sessões. Aí você fala, nossa, já me deu até um desânimo. Gente, pensa que você passou uma vida construindo tudo isso, juntando esse monte de tralha que hoje atrapalha a sua vida. Tá? Que corrói a sua vida psíquica. E isso precisa ser removido. Não é do dia para a noite. Ninguém faz uma grande remoção, uma grande reestruturação, porque nós não vamos colocar tudo abaixo como uma demolição e ok, começa do zero. Não é isso que a gente faz com você ou com a sua mente. Nós vamos trabalhar na reconstrução, na restauração da sua mente, né? Na restauração do seu subconsciente. Então, ressignificando vivências. Então, você vai lembrar, por exemplo,
que, realmente, eu tive um momento em que eu vi mesmo, mesmo. Agora falando, nossa, veio na minha mente que eu era bem pequena, não lembro exatamente detalhes, mas em algum momento eu vi uma cena que a cobra comia alguém ou que matava alguém, alguma coisa assim. E aí, poxa, aquilo me deixou bem desesperada. E depois eu cresci numa casa em que a cobra era a que levou a tentação para Eva, né? Para Adão, e que foi a responsável lá por toda a situação do paraíso, entendeu? E aí quando eu vejo que, né, no decorrer da vida, que a cobra, fala das pessoas que são enganosas, das pessoas que são ardilosas, das pessoas que são falsas, são cobras e tal. Então, tudo que foi relacionado à cobra foi muito negativo, e aí eu fui só somando esse número de informações, e aí eu cheguei nessa situação. Mas e agora? Então, agora eu sei, ficou na lembrança, para mim, eu já tô bem melhor, e com o tempo eu sei que eu vou me libertar desse pânico, já não me causa mais o pânico. Não digo que eu gosto, mas pânico já não me causa mais. Então, isso é o trabalho. Então, você não vai esquecer, como num passe de mágica, o que você passou. Você vai ainda se lembrar daquele momento traumático, mas ele não vai mais afetar a sua vida, fazendo com que você fique impossibilitado de ter uma qualidade de vida das suas ações cada vez que aquele gatilho for ativado, entende? Então, isso é ressignificar. É lembrar que houve sim, como por exemplo, eu caí. Tá bom, caí e machuquei aqui, isso é verdade. Quando eu era pequena, caí, levei um baita tombo de bicicleta. Terrível, foi horroroso. E me machuquei muito. Aí ficou aquele ferimento horroroso, inflamou, porque foi criança, né, gente? Criança, bicicleta sem freio, não é mesmo? Com freio só no pneu da frente, quem nunca, né? Então, e aí inflamou, e aí doeu. E aí, durante um tempo foi difícil mexer, porque cada vez que tinha que limpar, aquilo era um sofrimento. Aí eu lembro que na época não tava uma época de muito calor, não, e aí a roupa grudava, enfim, né? Curativo, todo aquele processo. Mas eu fui me propondo a tratar devidamente, e chegou um momento em que já não doía muito, foi cicatrizando, parou de doer, criou aquela pele nova, entre aspas, e ficou aquela cicatriz. E até hoje eu tenho uma mancha no local, né? A mancha da cicatriz. Agora, pra quê? Eu vou olhar, eu vou lembrar daquele tombo. Foi horroroso, né? Eu dou risada porque, gente, é coisa de criança mesmo. Um dia eu divido com vocês. Mas aquilo já não dói mais como era no começo, sabe? Aquela dor de tratar da ferida, de mexer, de jogar água, de arder, de passar aquele maldito metiolate que as mães passavam, que aquilo era terrível. Enfim, todo o processo foi muito árduo e difícil. Mas eu ressignifiquei hoje pensando, bom, primeiro, né? Eu não me aventuro mais a andar de bicicleta sem freio. Segundo, se eu sair de bicicleta numa aventura super, né, incrível, eu vou usar todos os meios de proteção possíveis e imaginados, né? Se eu for sair numa missão ultra radical. E assim, cada vez que eu me lembro do fato, da situação, eu sei que doeu muito, mas já não me dói mais, entende? Isso é ressignificar. Não me causou trauma, tá? Mas imagina que o trauma é tratado da mesma forma, tá bom? Eu acho que já ficou bem claro, né? Eu agradeço muito a companhia de vocês. Eu espero ter contribuído, ter de fato ajudado. E agora com vocês ficam as recomendações. Se vocês de fato quiserem me seguir no Instagram, Eu Me Quero Bem Sim, tá? O nome do meu Instagram. Vocês são muito bem-vindos, tem inúmeros conteúdos, coisas um pouquinho mais sérias, outras super engraçadas, porque também eu falo, né? Terapeuta, ela não precisa ser quadradinha. E a gente tem uma vida como todo mundo tem, então nós também temos o nosso lado brincalhão, e mesmo tratando de coisas sérias e tão importantes que é a sua saúde mental,
tá bom? Um abraço grande, espero que vocês tenham gostado e que eu tenha contribuído com vocês de alguma maneira. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!